Obviamente a odd do Torino é maior, o fator casa ali indiretamente vai pesar, mas a gente observou estatisticamente que não acaba sendo uma boa pedida, né? E aí a gente pode focar em gols. Itália, para o Calcio, porque tem jogos interessantes. A gente começa com o Torino e Parma, né? Vamos colocar na tela aí as informações desse confronto, né? Domingo, 14h, lá no estádio Gran Torino, que fica em Torino. Belo nome, né? Belo nome. Sugestivo, né? Ele disse para que veio sem enrolar muito, né? E diga de passagem, um belíssimo escudo aqui do Torino, tá? Esse belo escudo. Vamos que vamos analisar esse confronto. Joguinho muito difícil de se prever, duas equipes ali parecidas, pode-se dizer, né? Duas equipes de meio de tabela, acho que dificilmente vão ser rebaixadas para a segunda divisão, mas também ao mesmo tempo não devem brigar por vaga em competição europeia. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para a gente poder se embasar melhor. Até o momento recente das equipes é bem parecido, tá? A gente puxando um recorte aí, ó, dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 40%, 30% de aproveitamento. Bem parecido. E a tabela de classificação mostra ainda mais isso, né? O Torino, ele é o 11º, o Parma, ele tá até um pouco mais abaixo ali, em 16º, não vive um bom momento, mas a diferença de pontos deles dois é de apenas 2. Então ali, são 5 posições de diferença, mas se o Parma vencer esse jogo, ele passa o Torino. Isso. Então assim, pode-se colocar ali meio que como no mesmo bolo, né? Pode-se dizer. Muito bem, vamos para os confrontos, ver resultados aí das duas equipes, né? A equipe do Torino que vem de empate, né? 2-2 aí, vamos abrir aí, contra a Udinese, fora de casa. Aí perdeu para o Bolonha por 2-0, aí venceu o Empoli 1-0, empatou com o Genoa 0-0, perdeu da Napoli por 1-0, empatou 1-1 com o Monza, perdeu para a Juventus, perdeu para a Fiorentina, perdeu para a Roma. É um time que toma muitos gols também, né? Toma muitos gols, leva gol. E o que eu gostaria de trazer é um time que fora de casa ele é melhor do que em casa. Se a gente observa o retrospecto em casa do Torino, ele perdeu para o Bolonha de 2-0, para o Napoli de 1-0, empatou com o Monza, que é o Lanterna, em 1-1, perdeu para a Fiorentina de 1-0, e aí ele ganha do Como de 1-0. O único jogo do campeonato italiano que ele não sofreu gols em casa foi esse jogo contra o Como. E isso é uma estatística que assusta bastante. É um time que dentro de casa não consegue performar muito bem e que tem sofrido muitos gols. Do lado do Parma, o que é que a gente pode observar? É um time que tem deixado seus golzinhos, com exceção desse jogo contra a Roma. Aí foi um massacre, tomou um 5-0. Mas venceu o Monza, aquele resultado padrão, tinha que vencer. Contra o Hellas Verona até saiu derrotado, mas deixou 2 golzinhos. Quando pegou a Inter de Milão fora de casa, fez 1. Venceu a Lazio. Quando pegou a Atalanta, também fez gol. Venceu o Veneza por 2-1. Aí ele não faz contra o Genoa, mas fora de casa contra o Juventus, marcou 2. O Parma, fora de casa, ele tem até tendências de performar melhor do que em casa e tem conseguido deixar seus golzinhos. E é muito comum, né, no campeonato italiano, a gente ter equipes que pontuam melhor, jogam melhor fora de casa do que em casa, porque o futebol italiano é um futebol ali onde muitas equipes são conhecidas pela defesa forte, né? E quando você joga em casa, você tem que propor o jogo. Perfeito. Aí você não tem muita essa habilidade, essa qualidade, muitas equipes não têm essa qualidade. Quando jogam fora de casa, jogam no contra-ataque ali de forma defensiva por uma bola e até conseguem performar melhor do que quando jogam nos seus domínios. É muito comum, a gente já está percebendo que muitas equipes no campeonato italiano, sobretudo da metade de baixo da tabela, até pontuam mais fora do que em casa. Perfeita análise. Muito bem, agora vamos para o nosso momento bet nacional na tela. E aí, favoritismo da equipe da casa. Do Torino, 1,82, mas, velho, o resultado final acho que não dá pra confiar. Não dá pra confiar em nenhum dos dois, né, na verdade. Obviamente a odd do Torino é maior, o fator casa ali indiretamente vai pesar, mas a gente observou estatisticamente que não acaba sendo uma boa pedida, né? E aí a gente pode focar em gols. A grande questão a gente tem ambas marcam pagando 1,81. Mas, como a disparidade de odds na vitória tá muito grande, eu acabo enxergando o valor aqui apenas no gol do Parma, que tem uma cotaçãozinha 1,51, que pré-jogo a gente considera boa, acima de 1,5. Então, assim, de 1,51 para 1,8, correndo o risco do Torino, que não é um time que performa bem em casa e que em vários jogos deixou de fazer gol em casa, eu acho que acaba sendo uma boa pedida a gente ir só no gol do Parma. Tá muito boa essa. Não é hot bet, mas podia ser, viu? Porque eu acho que tá bem provável. Poderia? Poderia. Eu acho, o golzinho do Parma só, eu acho que o Torino sofre muitos gols aí. Porque o Parma não dá para confiar tanto assim, mas assim, estatisticamente a gente tá indo bem. Mas enfim, a Hotbet a gente tá segurando aí. É uma boa também. Vamos botar aí nosso valor, né? 50 aí, a nossa sugestão de aposta aí, Parma e Torino, gol do Parma fora de casa aí, contra a equipe Vinho Tinto.